ele também nos ensinou. No finalzinho, eu vou falar para vocês o que é que nós aprendemos e vocês vão me dizer o que foi que aprendeu com a historinha, tá bom? Mas para isso, prestem bastante atenção. A historinha que a tia Ana fala, ela fala sobre um centurião lá na cidade de Cafarnaum. Tinha um certo homem na cidade de Cafarnaum que ele era muito rico, mas muito rico mesmo. Só que apesar da riqueza que ele tinha, ele não era um homem assim, de nariz empinado, que falava assim, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não. Ele era um homem humilde. Ele amava os seus servos ou os seus empregados. Ele tinha respeito pelas pessoas. Ele respeitava a religião de cada um. E ele, por ser um soldado romano, que ele era o chefe da guarda romana, esse homem, olha só como esse homem era poderoso, né? Lá na cidade de Cafarnaum. Só que assim, apesar de ele ter todo esse poder e essa autoridade, ele era uma pessoa simples. Então, tinha um certo servo que ele tinha, que ele amava muito, só que o pobrezinho adoeceu. E ele ficou muito triste, porque o servo estava doente. Não, o servo, o empregado dele, deitado na cama, muito doente, quase morrendo. Crianças, já pensou? Que triste! Quando a gente tem um bichinho que a gente gosta muito e ele fica doente, a gente não fica triste? Não fica? Você fica triste? Eu fico muito triste. Só que ele não era o bichinho dele de estimação que estava doente. Era um amigo. Porque acima de servo, ele tinha aquele homem como um amigo dele, porque ele amava. E a Bíblia nos fala que esse centurião, ele acreditava, ele cria em Jesus, ele gostava do povo judeu, que naquela época era o povo de Jesus. E Jesus estava ali, pela terra, fazendo maravilhas, operando milagres. Ele já tinha curado aquele paralítico. Vocês lembram da historinha? Que os homens da casa estavam muito cheios. E aí não tinha como entrar com o paralítico. Os homens fizeram um buraco no teto da casa e desceram o paralítico pela cama. Vocês lembram dessa história? Quem lembra? Então, ele tinha ouvido falar que Jesus tinha curado esse homem, que ele curou o cego de Jericó. E assim, os feitos de Jesus, os maravilhas que Jesus tinha feito, foram percorrendo por toda a cidade, por toda a Judéia e toda aquela região, todo aquele território. E chegou em Cafarnaum. E aquele homem, como ele gostava do povo judeu, ele também, então, gostava de Jesus, não é verdade? Jesus não era judeu? É? Olha, só um ali respondeu. E assim, o que foi que aconteceu? Aquele homem, ele pegou uma amizade muito grande com o povo judeu. Ele chegou a construir uma sinagoga para o povo judeu cultuar ao Senhor, fazer os cultos de adoração. E aí, quando esse homem ficou doente, o que foi que aconteceu? Ele lembrou, olha, eu tenho certeza que Jesus pode curar o meu servo. Só que tem um porém. Naquele tempo, o povo judeu, eles só tinham como servos judeus quem era judeu. Quem não era judeu, eles chamavam de povo gentil. E isso percorrendo aos dias de hoje. Diante do povo judeu, nós somos gentios. Só que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Não é verdade? Olha que maravilha. E essa graça alcançou esse homem também. Olha lá, ele lembrou, Jesus curou tantos doentes, ele vai curar o meu servo. Só que tem um porém. Eu, como gentil, um homem pecador,
eu não posso, eu não mereço ir até Jesus. De forma nenhuma eu posso chegar diante do Mestre e pedir alguma coisa. Mas aí, o que foi que ele lembrou? Olha como é bom nós sermos amigos de todos. Como ele era amigo dos judeus, o que foi que ele fez? Ele pediu para os chefes da sinagoga falar com Jesus. Aí ele foi lá nos chefes da sinagoga, porque os chefes da sinagoga eram uma autoridade ali dentro da sinagoga, como se fosse o pastor hoje, assim colocando. E aí eles foram falar com ele. Como ele era um homem muito bondoso, amigo de todo mundo, os chefes da sinagoga concordaram em interceder por ele, lá falando com Jesus. Falaram, nós vamos sim, o senhor é um homem que merece sim que seja feita a sua petição. Então nós vamos lá falar com Jesus por você. Pode deixar que daqui a pouquinho nós vamos voltar com a resposta. Aí os homens foram lá falar com Jesus. Jesus estava rodeado de multidão, porque onde Jesus passava, uma grande multidão seguia ele. Tinha muita gente seguindo a Jesus, e todo mundo estava interessado em receber as palavras que Jesus falava, que eram palavras de vida, como até hoje. Não é gostoso nós ouvirmos a palavra de Deus? É muito bom. Né? Crianças, é gostoso ouvir que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, glória leva para o céu, que é o principal. E aí, aqueles homens chegaram em Jesus, né? O meu dente vai cair amarelo. O dente vai cair amarelo. Eu vi daqui amarelo, só que vai cair amarelo. Ele está com um certo doente, mestre. Esse homem é Tá, volte lá pra E aí cadeira. ele foi contando todos os feitos que aquele centurião, aquele chefe da guarda, fez para eles. Olha, ele construiu nossa sinagoga, ele é amigo de todo mundo, ele respeita todo mundo aqui gosta dele. Ele não era um chefe mau, porque naquela época, sabia que tinha uns homens maus, uns soldados maus que não respeitavam ninguém, que abusavam da autoridade, falavam, fica quieto, senão eu vou bater em você. Só que ele não era assim. Ele era amoroso com todo mundo. E aí, o que foi que o mestre Jesus falou para os chefes da sinagoga? Ok, então nós vamos lá e vamos fazer conforme ele está pedindo. Eu irei e vou curar aquele homem. E aí, o mestre Jesus começou a caminhar em sentido à casa daquele homem, porque o servo dele estava doente lá na cama, na casa dele. Só que aí, o chefe da sinagoga falou assim, não, se eu não sou digno nem de encontrar com o mestre, piorou ser digno de lembrar debaixo do meu teto. Eu não sou digno, eu sou um homem pecador. E aí, o que ele fez? Ele mandou uns outros empregados dele ir ao encontro de Jesus e falar com Jesus. Mestre, eu agradeço que o Senhor tenha atendido minha petição. Estou grato pelo Senhor estar vindo atender ao meu pedido. Porém, sou um homem pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Porque sou pecador. Ele reconheceu naquela hora a condição de pecador que ele era. E nós devemos aprender com ele isso. Nós temos que reconhecer que somos falhos e que somente Jesus é perfeito. E as nossas fraquezas se aperfeiçoam no Senhor. É por isso que a cada instante, quando nós dobramos os nossos joelhinhos, nós temos que pedir para o Senhor uma coisa. Senhor, olha, eu não sou digna de estar aqui. O Senhor me chamou e eu te agradeço. Louvado seja Deus, porque muitos gostariam de ser chamados para estar aqui e não podem. Mas o Senhor chamou a cada um de nós para louvar a Ele, para render a Ele ações de graças. Mas vamos sempre reconhecer ao Senhor Jesus que somos falhos e que Ele nos aperfeiçoe a cada dia.
Ele falou, não, eu também vou lá falar com Jesus. Aí ele foi e falou com Jesus, olha ele ali, tá vendo a carga dele, que bonita? Porque ele era um guarda, ele era o chefe da guarda ali da cidade de Cafarnaum. Aí ele pegou e falou com Jesus a mesma coisa que ele pediu para os servos dele falar. Senhor, eu sou um homem pecador, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho certeza de uma coisa, somente com uma palavra tua, eu sei que o meu criado vai ficar curado. Jesus se alegrou, crianças, com essa palavra desse homem. Aí sabe o que ele fez? Ele virou para os fariseus, para os judeus, os chefes da sinagoga que estavam ali, e falou assim, olha, nem entre os judeus eu encontrei tanta fé. Olha que fé maravilhosa que aquele homem tinha. Ele tinha certeza que somente com o poder da palavra de Jesus, o empregado dele ia ficar curado. Glória a E Deus. Jesus se alegrou com isso. Então, o que nós vamos aprender com esse centurião? Apenas uma Sabe